Aleluias. Glória a Deus. Queridos, tenha liberdade de ofertar, de dizimar, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe sua oferta. Amém? Aleluias. Queridos, falando em dízimo e oferta, até brinquei para o bispo ali que eu ia ler Malaquias 3:10 hoje, né? Mas eu tenho sido desconstruído de tudo aquilo que eu aprendi a respeito do dízimo. Mas essa semana nós temos orado, né? Porque as entradas foram poucas, né? O aluguel vence agora dia 20, né? Eu acho que hoje é 20, é hoje, né? O Roberto acertou com o dono da loja de passar amanhã. E nós estamos crendo no milagre, né? A parcela da bateria ele passou no cartão particular dele. Um pouquinho, né? Mas nós estamos crendo, queridos, porque existem igrejas que estão numa situação muito complicada. Existem igrejas que depois da pandemia não voltaram. Porque as pessoas entenderam que, está em pandemia, eu não preciso. Eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, né? Queridos, e eu creio assim, sabe? Desde que nós entramos nessa situação, eu falo por mim. A minha renda foi lá embaixo. E nisso é porque, se a gente pegar e ler aqui Malaquias 3:10, vai dizer para você, né? Existem pregadores ainda que ministram, você tem que tomar cuidado com o devorador. Eu já tenho a minha concepção de Deus, que Deus ele é um pai bondoso, ele é um pai misericordioso. Eu tiro pelo meu filho. Se eu pedir para o meu filho fazer algo e ele não fizer, eu não vou falar assim para ele assim, tu vai passar fome porque tu não fez isso. Eu sou pai, eu vou suprir ele. Então o devorador ele não tem poder sobre a tua vida. Porque você é filho de um Deus altíssimo, amém? Você é filho do reino de Deus. Então eu não vou pregar aqui e dizer para você, se você não dizimar, se você não ofertar, o devorador vai tocar nas tuas finanças. Não vai, porque ele não tem poder. E você tem um pai verdadeiro, que é um Deus altíssimo. Você crê em Jesus que morreu na cruz por você. Então o devorador não tem poder sobre a tua vida. Mas a igreja precisa, amém? Então abre o teu coração, deixa Deus tocar no teu coração, né? E hoje, eu já dizimei, já ofertei por medo. Olhava assim para a quantia e falava, miserável, isso aqui tudo. Eu vou ter que entregar. Já, mas eu vou entregar, porque senão o devorador vai tocar nas minhas finanças. Mas hoje eu tenho uma motivação diferente. Hoje eu oferto, hoje eu dizimo, porque eu amo a obra de Deus. E é uma forma de ter gratidão a Deus, não pelo que Ele vai me dar, mas por tudo que Ele já me deu até hoje. Por tudo que eu já conquistei, por tudo que Deus proporcionou na minha vida financeira. Esse momento aí que muitas pessoas abrem a boca para dizer que estão vivendo em crise, eu tenho vivido um milagre financeiro sobre a minha vida, sobre a minha casa. Deus tem provido de uma maneira sobrenatural. Esses dias eu estava em 3 empregos aí. Trabalhava um dia aqui, um dia ali, outro dia ali, mas Deus supriu as minhas necessidades. Estava morrendo de medo de atrasar. Parece que toda vez que eu compro um carro, alguma coisa acontece. Mas acontece para quê? Para você viver o milagre de Deus. Meu carro está adiantado 2 parcelas. Onde todo mundo diz que está uma crise. E eu estou vivendo o milagre de Deus sobre a minha vida. E creio que vou testemunhar muito mais ainda os milagres de Deus sobre a minha vida. Porque hoje a minha motivação é dizimar e ofertar, porque eu amo a casa de Deus. Eu amo o que Deus tem feito na minha vida.
Não tenho medo, porque o devorador não tem poder sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Mas não é sobre isso que eu vou ministrar não, tá, gente? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Aleluia. Quantos abriram, diga amém. Aleluia. 2 pessoas, né? Eu pedi para você abrir em Gênesis e eu estou em Êxodo, né? Ia dar certinho. Gênesis 12, versículo 1 até o 3. Diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? É difícil, queridos, louvar com máscara, né? Mas eu creio que em breve a gente vai estar vivendo, né? Em outra situação, isso vai passar, né? Saudade de dar um garro nos irmãos, né? Mas em breve a gente vai poder fazer isso. Amém? Então aí, queridos, no versículo 2, ele diz bem claro assim, ó: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso aqui o Senhor está falando para Abraão. E eu acho interessante que, para mim, essa palavra aí, ela é bem clara quando Deus vira para Abraão e fala assim: você será uma bênção. O Senhor não está falando para Abraão aqui: Abraão, se você quiser, você será uma bênção. Abraão, é lógico que nós temos direito de escolha, amém? Mas Deus liberou essa palavra sobre Abraão. Vá, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E é interessante como Abraão, ele acredita, né, na palavra que o Senhor libera sobre a vida dele. Deus fala que vai dar uma terra para ele, e Deus não mostra nem uma fotinha 3x4, né? Abraão, tá aqui, ó. É top a terra. Não, ele só fala: sai da tua casa, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então tem que ser enfesado, tem que ter fé demais para sair, abandonar tudo e seguir simplesmente com uma palavra. Mas não era qualquer palavra. Era a voz do Senhor. E no versículo 2, ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por aí vai. Então, no final desse versículo, Deus é bem claro quando ele fala: seja tu uma bênção. E eu quero chamar a atenção para essa situação aqui, queridos. Que muitas vezes, eu creio que essa é uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que nós sejamos uma bênção, aonde quer que a gente for, aonde quer que a gente pisar. E principalmente dentro da nossa casa, nós precisamos ser uma bênção. Porque é uma palavra liberada do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. E muitas vezes, nós queremos muito ser abençoado. Nós queremos que cada pessoa que passe pela nossa vida, que cada coisa que passe pela nossa vida, seja uma bênção. Mas isso nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Primeiro em mim. Primeiro eu preciso ser uma bênção na vida do Roberto. Primeiro eu preciso ser uma bênção na vida de cada pessoa onde eu tenho passado. Mas muitas vezes nós queremos ter um professor top, mas eu não quero ser um aluno top. Eu quero ter um pai top, mas eu não quero ser um pai.
Às vezes tudo nós queremos que seja uma bênção na nossa vida. Eu quero ter a melhor esposa do mundo, mas eu tenho me esforçado para ser o melhor marido do mundo. E eu tenho uma palavra sobre a minha vida: seja tu uma bênção. Então nós precisamos ser uma bênção nesses lugares. Se eu quero ter um patrão abençoado, se eu quero que o meu patrão seja uma bênção na minha vida, eu como empregado, eu preciso ser uma bênção na vida dele. Não vou ser aquele funcionário que pisa no calo, aquele funcionário que falta por qualquer coisa. Aí depois eu falo, meu patrão é paia. Mas por quê? Talvez tenha sido o que eu tenho plantado. E o que eu plantar eu vou colher. Quantos alunos dizem, né? Tem alunos aqui, quantos dizem que aquele professor é chato, né, Dudu? Tu não gosta de professor de geografia, não, né? Seja tu uma bênção na vida dele, que ele vai ser uma bênção na tua vida. Eu te entrego porque nós troca ideia, né? Então, eu te conheço, né? Tô brincando, viu, filha? Mas seja uma bênção na vida desse professor aí. Eu me tornei uma bênção na vida de uma professora que eu odiava ela. Ela me deixou de recuperação por causa de 5 pontos, não conseguia romper, 5 décimos, aliás, não conseguia romper com ela. Passei minhas férias todinha estudando para português, e até hoje não sei falar português direito. Passei as férias todinha estudando, por causa que ela me deixou de recuperação, mas na minha prova de recuperação, falei, eu vou romper, e eu tirei 10. E até hoje eu tenho essa prova guardada com ela me dando parabéns. E no ano seguinte eu peguei ela de novo. Foi o meu melhor ano de português. Foi com essa professora que eu odiava no ano anterior. Mas por quê? Às vezes o problema está no professor? Não, às vezes está na gente. Nós precisamos ser uma bênção. Principalmente dentro da nossa casa, queridos. Nós precisamos liberar de nós o melhor que nós somos. Principalmente dentro da nossa casa. Que às vezes nós somos o melhor para as pessoas lá fora. E eu falo isso primeiramente para mim, porque Deus tem me moldado, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, mas é algo que há um bom tempo atrás eu venho praticando. Nós sempre criamos galinha lá em casa, e geralmente sempre que eu ia matar uma galinha era só quando vinha alguém lá em casa. E aí, sempre, ela nunca reclamou. Eu que tive essa visão de lá de casa. Aí sempre quando você mata uma galinha, só sobrava para Romildo o quê? O pé, o pescoço. Por quê? Às vezes ela está na correria, está para lá e para cá, né? A irmã dela uma vez, vou fugir do foco aqui só um pouquinho, né? Mas a irmã dela, uma vez ela falava uma coisa interessante que eu nunca esqueci na minha vida. Ela falava assim que os filhos dela viravam assim quando a gente ia visitar ela lá na Bahia, falavam assim, mãe aqui em casa só gosta do pescoço e do pé da galinha. E um dia ela falou assim, eles falaram isso umas 3 vezes. E um dia ela falou, não é que eu gosto só do pescoço e do pé. É porque geralmente eu quero ver todos os meus filhos comendo primeiro, minhas visitas, e o que fica eu como. Então não é que a pessoa gosta do pé e do pescoço, né? Mas eu estou falando isso por quê, queridos? É porque eu estou murrinhando uma galinha lá em casa? Não, queridos, eu tenho o maior prazer de criar, é para isso mesmo, é para comer. Mas nem matar uma galinha eu matava, você acredita? Eu tinha dó, né? Eu comecei a matar galinha esses tempos agora, não conseguia. Se eu matasse, eu passava meses lembrando da galinha, matei a bichinha. E eu aprendi a matar por quê? Por amor a cuidar da minha família. Eu sou o homem da casa. Então quem tinha que matar é eu mesmo. Nós não vamos comer viva. E criava galinha. Os anos passavam, vinha chuva, dava doença, morria. E a gente não comia. Às vezes quando vinha uma visita eu levava a galinha lá na minha mãe. Minha mãe matava, voltava para casa e tratava. Mas por que eu estou te falando isso? E eu aprendi a ser o melhor para minha casa. Não que eu não vá matar a galinha para ninguém, viu? Você é convidado. O dia que você for lá, a gente come uma galinha. Mas eu estou falando que eu aprendi a fazer isso para a minha família. Tem dia que ela fala assim, amor, eu queria tanto comer uma galinha. Eu falei, é hoje, amor. Pega a galinha e mata e faço. E às vezes a gente come
Por quê? Mas antigamente eu não fazia. Então, Deus tem trabalhado isso na minha vida. Eu preciso ser o melhor, primeiro dentro da minha casa. O melhor é para a minha casa. Amém? Quantos estão entendendo? Às vezes, vou no salão, queridos. Às vezes ela precisa fazer unha. Eu fico lá fora esperando ela quanto tempo for preciso. Antigamente eu não tinha paciência, não. Pelo amor de Deus. Esses dias eu vi até uma história do pastor Cláudio Duarte, que ele falou assim, logo Cláudio Duarte, né? Você olha assim e fala assim, é tão amoroso, o ministério dele é família. E aí ele falou outro dia justamente sobre isso. Ele combinou com a esposa dele e falou assim, ó, toda vez que você for para o salão, você só me liga quando realmente tiver terminado. Que eu não vou ficar esperando lá, não. E ele disse que um dia desse ela ligou para ele, amor, terminei. E ele perguntou, terminou mesmo? Ela falou, terminei, pode vir. Ele disse que entrou no carro, quando chegou lá, que buzinou, ela apareceu e falou, espera um pouquinho, está terminando. E ele disse que naquela hora entrou em um conflito dentro dele e falou assim, meu Deus, o que eu faço agora? Quando ela chegar eu brigo, quando ela chegar eu fico calado. E ele começou a falar assim, Senhor, me dá uma direção. E ele perguntou para Jesus assim, o que o Senhor faria se fosse o Senhor? E Deus começou a trazer no coração dele e a perguntar para ele assim, se fosse outra pessoa, não fosse a sua esposa, se fosse alguém que você estivesse fazendo um favor, se fosse sua mãe, se fosse sua irmã. E ele falou, não teria coragem de falar nada. Então, naquele dia ele resolveu não falar nada para ela. Guardou todo o seu conceito, todo o seu orgulho. E pronto, deu tudo certo. Porque nós precisamos ser uma bênção primeiro dentro da nossa casa. Para nós mesmos, para a nossa família. E aí depois isso automaticamente se estende às pessoas que estão ao nosso redor. Mas às vezes quando é para nossa esposa, nós não temos paciência. Não vou te levar no salão não. Se vira, pega um ônibus, pega uma lotação. E sendo que ela está indo ficar bonita para você mesmo. Então assim, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para isso, queridos. Precisamos ser o melhor. Precisamos ser o top de linha, primeiro dentro da nossa casa. E você começa a reconhecer realmente que você está no caminho, que você está cumprindo toda a vontade de Deus, quando a sua família começa a te reconhecer como homem de Deus dentro da sua casa. Porque a coisa mais fácil que tem é você ser um homem de Deus, é você ser uma pessoa de boa aparência para as pessoas lá fora. Dentro de uma pandemia dessa, que você fica mais dentro de casa. É hora de ser uma bênção, é hora de demonstrar o amor que você sente realmente pela sua família. Né? Ah, mas às vezes nós damos desculpa, ah, mas ela fez isso, ah, mas ele fez isso, eu não gosto, tal. Mas nós vamos nos alinhando e aprendendo a nos adaptar. Ou então nós seremos igual a Adão. Adão, quando ele andava pelo jardim, que ele via todos aqueles animais, né? Todo animal tinha um casalzinho. Eu acho que ele coçava a cabeça e falava, Senhor, e eu? E aí chega uma hora que Deus vai lá, tira uma costela de Adão, faz uma mulher, e aí Adão vira para Deus e fala assim, Senhor, muito obrigado. Essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. Agora eu estou completinho, inteirinho aqui nesse jardim. Top de linha, animal nenhum passa inveja em mim agora, que eu tenho uma companheira. Adão ficou totalmente feliz com Deus, porque Deus foi lá e fez uma companheira, uma adjuntora para ele. E aí no momento que eles vão lá e erram, a primeira coisa que Adão fala é, Senhor, eu consigo imaginar tipo uma filhinha, sabe? Deus vai lá no jardim e fala, Adão, cadê você? E Adão vem com as suas desculpas, né? Já aparece lá com a roupinha de folha, né?
E Deus fala, Adão, o que é isso? E ele fala assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste aí. A mulher olha para trás, foi a serpente, né? A serpente olhou, não achou mais ninguém, falou, me ferrei. E aí começa as desculpas. Em vez de Adão falar, não, Senhor, foi eu que errei, eu era o homem da minha casa, eu era o teu servo aqui, eu era o líder dentro da minha casa, eu que tinha que conduzir a minha família, mas eu errei, Senhor, contra ti. Me perdoa. E eu acredito que a história seria diferente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que os caras conseguiram achar a Arca de Noé. Acharam alguns paus da arca, acharam lá o cume onde ela está e acharam algumas coisas que podem, né, ser da Arca de Noé. E outro dia eu estava vendo novamente um estudo de um cara que estava procurando o local onde era o Jardim do Éden. E dentro de mapa, dentro de tudo que ele estudou, ele não consegue localizar. E eu lembrei de quando Deus fala para Adão que ele não seria mais participante daquele jardim. E fala que a partir daquele momento ele teria que sair do jardim. E Deus coloca uma espada com os anjos ali, vigiando a porta daquele jardim. E eu lembrei disso. O cara nunca vai achar, porque o jardim foi algo que Deus protegeu, para ter a certeza que Adão não ia habitar mais ali, naquele momento, naquela situação. Então assim, seria muito mais bonito Adão virar e falar, Senhor, eu errei mesmo. Eu sou o líder da minha casa e não cuidei da minha casa como deveria. Mas não, ele bota a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Essa miserável aí que tu botou do meu lado. Mas se você ver a história, versículos antes, é questão de uns 10 versículos. Adão está dizendo que era a mulher mais top do mundo. Depois já está botando a culpa dela. Então Deus não te deu uma esposa, Deus não te deu um marido para isso. Cresçam junto. Cresçam em Deus junto. Estabeleça o reino de Deus dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Vá lá em Josué aí, capítulo 24 de Josué. Capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Josué 24, versículo 15. Diz assim, ó. Cadê? Tá aqui. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, olha só o final desse versículo aqui, diz, mas então eu, é uma decisão, começa em mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que a minha mãe, durante muitos anos, minha mãe teve esse versículo em um quadrinho na sala de casa. Ela foi a primeira lá de casa a aceitar Jesus. E ela colocou esse quadrinho lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje todos os filhos dela estão na igreja, queridos. Porque primeiro começa em mim. Se eu quero ter pessoas ao meu lado transformadas, curadas, restauradas, primeiro começa em mim. Primeiro eu sou transformado. Primeiro eu sou curado. E depois isso começa a passar. Daniel, mas a situação que eu vejo dentro da minha casa não é essa. Queridos, não olhe as coisas visíveis. Amém? Os olhos de Deus vão além.
Os caminhos de Deus são diferentes daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós vimos. Às vezes a real situação dentro da tua casa não é essa que eu estou falando. Mas começa com a decisão sua. Começa com a mudança sua. E depois isso vai passar. Isso vai acontecer. Então Josué aqui ele diz: se vocês querem servir outros deuses, sirvam. Se vocês querem fazer isso, façam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então começa por uma decisão. Começa por um líder dentro de casa, por um condutor. Então estabeleça o reino de Deus dentro da sua casa, porque o reino de Deus está em nós, amém? A palavra de Deus diz que não adianta as pessoas perguntarem: cadê o reino de Deus? Aonde está? Porque o reino de Deus, como o Roberto diz, né? Não é ao Disney, não é um toque de mágica, não é um pozinho de mágica. Jesus não andava com o reino de Deus dentro de uma mochila, né? Imagina Jesus andando no deserto, com a mochilinha nas costas, chegava, jogava dentro da mesa, está aí o reino de Deus. Não. O reino de Deus não é de modo visível, nem aparentemente, mas o reino de Deus está dentro de nós. Aonde você quer que pise, aonde você pisar, transpareça o reino de Deus, porque as coisas vão ser diferentes, queridos. Milagres irão acontecer. Você é luz e sal dessa terra, amém? Essa terra não seria nada sem você. Como eu costumo dizer que o céu não vai ser a mesma coisa sem mim. Então eu estarei lá. Amém? Eu creio que o céu foi feito para mim, então não vai ser a mesma coisa sem eu. Se foi feito para mim, ué, pode ter certeza que você vai me encontrar lá. Amém? E eu quero te encontrar lá em nome de Jesus. Aleluias. Então lá em Lucas 17:20 fala isso, que o reino de Deus não é de modo visível nem de aparência. Por quê? Porque ele está dentro de nós. É o que Jesus fazia, onde ele chegava ele falava: é chegado a vós o reino de Deus. E aleijados começavam a andar, surdos começavam a ouvir, mudos começavam a falar, pessoas deixavam as suas camas, pegavam suas camas e iam para as suas casas, porque o reino de Deus era chegado. E assim também é comigo e com você, queridos. Nossa empresa pode ser diferente, sabia? Eu trabalhei 3 anos em uma conveniência. Não era um emprego que eu amava, não gostava. Muitas vezes tive que vender bebida, cigarro. Atendi muitos desviados que, assim, se você for falar alguma coisa, ele fala: mas você está me vendendo, né? Então não foi um emprego que me agradou, queridos. Mas eu fiz a diferença nesse lugar enquanto eu estive lá. Muitas pessoas falavam para mim assim: você vai desviar. Mas o reino de Deus está dentro de mim, queridos. Uma igreja não é 4 paredes. A igreja é eu e você, por isso nós estamos aqui, ó. Existem igrejas, queridos, a gente tem ouvido áudios e depoimentos de muitos pastores, que existem muitas igrejas que não voltaram mais, queridos. Depois dessa pandemia. Porque as pessoas entraram em desespero. Ai, eu estou sem igreja e vou desviar, e desviaram mesmo. Mas isso não é o reino de Deus, isso não é o que nós temos ensinado aqui. Por isso que você está aqui, ó. Depois de 5 meses fechado, você está aqui porque você entendeu a palavra de Deus, que a igreja é você. Você é filho de Deus, independente de estar aqui em algo físico. Não, igreja somos nós somos filhos de Deus. E nós precisamos ter essa convicção de filho. O Roberto fala que, ele falou domingo, né, sobre Romanos 8, né, versículo 19, e realmente eu amo muito esse versículo, ele fala muito comigo, desde que eu li a primeira vez, às vezes eu volto lá e leio de novo, às vezes eu volto, porque Deus ele fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E eu consigo comparar isso da vez que Eduardo nasceu. E eu
E eu estava com uma expectativa tremenda, né? E o menino, Roberto levou a Romilda no hospital 7 horas da manhã, o menino veio nascer 10 horas da noite. E você fica naquela expectativa, e naquela época não tinha nem celular. O Mateus nasceu, eu já tinha a foto dele lá. Mas com o Dudu foi totalmente diferente, foi um desespero. E eu na chácara, e eu ajoelhava, e eu orava. E ela falava, não vai ser normal, vai ser cesárea. E eu falava, meu Deus, e ajoelhado orando. E a expectativa de saber que o meu filho tinha nascido era muito grande. Então, quando eu olho para esse versículo, eu lembro muito disso. E a palavra fala, a ardente expectativa de Deus revela. Como é que é, Roberto? Fugiu aqui. A ardente expectativa de Deus revela. Rapaz, eu vou abrir Romanos 8, 19. Aleluias. Meu Deus, como é que fugiu assim? Aleluia, Jesus. Romanos 8, 19, diz assim, ó. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, queridos, que cada um de nós seja revelado nessa geração. Como filhos de Deus. Como restauradores, como transformadores. Que a gente olhe para a nossa geração de uma maneira diferente. Tem gente que fala que essa geração já está comprometida por causa da tecnologia, por causa de tudo. Aí tem gente que vem com aquele versículo que diz, o mundo jaz é do maligno, mas enquanto eu e você estiver aqui, vai ser diferente. Aleluias, glória a Deus. Enquanto eu e você estiver aqui, vai ser diferente. Nós veremos sim milagres de Deus acontecer, assim como nós já temos visto. Nós somos o milagre de Deus. Nós cremos no milagre de Deus. Nós somos curados, nós somos transformados, nós somos restaurados. Então, se houve jeito para mim, tem jeito sim para essa geração, sim. Tem jeito sim para aquele vizinho, sim. Que você olha e fala assim, esse não tem mais jeito. Tem. Em Isaías fala que os meus olhos não são como os seus olhos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Então os olhos de Deus é totalmente diferente daquilo que você vê, daquilo que você acha. Queridos, então assim, seja uma bênção onde você quer que você plante, a planta dos seus pés seja uma bênção, seja diferença, seja luz, seja fantástico, querido, dentro da sua casa. Seja um pai fantástico, seja um marido fantástico, seja um filho fantástico, seja uma esposa fantástica. Estabeleça o reino de Deus dentro da tua casa. Aleluia. Seja uma bênção. Independente de onde quer que você esteja. Tem gente que entra numa faculdade aí que ele vira a cabeça. Faz uma faculdade de teologia, perde a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na sua vida por causa de conhecimentos humanos. Não. Deixa a palavra de Deus transformar a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Deixa Ele falar na tua vida. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Uma vez a Sara ministrou aqui sobre a oração em língua. Às vezes assim, se você analisar, você vai ver, por que eu falar uma língua que eu não estou entendendo nada? Mas muitas vezes é a melhor forma de você ter comunhão com Deus, de ter com o Espírito Santo de Deus uma comunhão, porque só Ele sabe o que você está falando. Porque muitas vezes, quando nós oramos em português, nós somos muito egoístas. Nós só queremos pedir. Então já você entra já na oração em língua, que vai ser como convém ao Espírito Santo de Deus. É Ele que convence, é Ele que convence o coração do Pai.
Então deixa Ele falar na tua vida, deixa Ele transformar a tua vida, amém? Comece a ouvir o Espírito Santo de Deus, deixa Ele conduzir a tua vida. Porque a palavra de Deus fala, quando nós nos lançamos na vontade do Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus, a palavra de Deus assim fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, queridos. Então, quando você se lança na palavra de Deus, na vontade de Deus, não tem como você ser um pai ruim. Não tem como você ser um filho ruim. Não tem como você ser um filho rebelde. Não tem como você ser uma esposa ruim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então, como eu falei aqui do exemplo do Cláudio Duarte, a melhor coisa que tem é você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que eu faço, Senhor? Minha vontade é pegar ela pelo pescoço agora. Mas o que eu faço? Queridos, eu estou falando isso, esses dias eu até conversei com o Bispo Roberto. Às vezes eu sou nervoso demais. Às vezes eu acabo falando que eu não devia e daqui a minutos eu vejo assim, para que isso? Por que isso? Mas quando você para e você começa a refletir nas coisas, você começa a ter atitude diferente. Porque você é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começa a ter intimidade com Ele, Ele começa a te transformar em uma pessoa da forma que Ele quer que você seja. Não da forma que a sua razão diz que você tem que ser. Então se lance na vontade de Deus, amém? Deixa Ele trabalhar na tua vida. É melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes a tua razão vai te decepcionar, vai fazer você pedir perdão depois, vai ser preciso você se humilhar em algumas situações. Agora dentro da vontade de Deus não, você vai fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então seja uma pessoa fantástica dentro dos seus, dentro da sua casa, dentro da sua parentela, dentro da sua igreja. Se você quer uma igreja bênção, seja uma bênção para a sua igreja. Se você quer ter uma igreja bênção, seja uma bênção dentro da sua igreja. Queridos, esses dias eu fiquei muito triste em ver alguns relatos de alguns pastores, queridos. E aí você vê assim, poxa, será que o evangelho que está sendo ministrado, que a pessoa entende que se a igreja está fechada, ela não é mais filho de Deus? Não, não é esse evangelho que nós temos pregado. Nós vivemos em um país livre. Nós podemos ter Bíblia, nós podemos cultuar o Senhor. Nós ainda teremos a maior igreja dessa cidade. Não porque queremos nos amostrar, mas sim porque vai ser necessário. Mas as pessoas vão entender isso, que se um dia vier no Brasil outra situação que precisa fechar a igreja, nós cremos que quando retornarmos estaremos aqui todos. Porque nós estamos juntos. Não porque Deus jogou um chicote em você, Deus jogou um cabresto em você. Não, estamos juntos, estamos congregando junto. Paulo fala que é necessário congregar, que é bom congregar, que isso aviva, que isso anima. E nós estamos juntos não porque você tem um cabresto e você é obrigado, porque o Roberto, senão o Roberto vai te ligar, falar vem. Não, estamos juntos por quê? Porque nós nos amamos uns aos outros. Estávamos ansiosos, estávamos com saudade. Porque nós nos amamos. Nós temos uma comunhão do reino de Deus. Nós temos o reino de Deus. E igreja vai muito além, queridos, disso aqui. Isso aqui é simplesmente para nós, claro, manifestarmos o amor que nós temos pelo Pai também, sim. É uma forma de manifestar, vir à igreja é uma forma de manifestar o amor que você sente por Deus, sim. Mas igreja é muito mais do que isso. Vai além. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nessa noite.
Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela igreja do Senhor, Senhor, que tem sido fiel aqui, que tem permanecido, Senhor. Porque, Senhor, nós temos entendido, Senhor, que nós fazemos parte, Senhor, do reino de Deus. Nós estamos convictos, Senhor, nós temos a convicção do que é sermos filhos de Deus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, de poder partilhar, Senhor, a tua palavra, de poder ter comunhão, Senhor, junto aos meus irmãos aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, também aqueles que vão assistir em casa, Senhor, que eles se sintam amados, Pai queridos, que em breve, Senhor, nós cremos que todos estaremos aqui reunidos novamente em um só amor, em um só propósito. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo maravilhoso Deus que o Senhor tem sido nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por cada milagre, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, obrigado por cada família, Senhor, aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem realizado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua presença, onde, Senhor, nós nos alimentamos da tua palavra, onde nós tivemos comunhão, Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Deus, tu és um maravilhoso, tu és um Deus maravilhoso, tua misericórdia é grande sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua maravilhosa graça que é liberado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela comunhão, Senhor. Deus, muito obrigado pela manifestação do teu amor pelas nossas vidas, Senhor, neste lugar. Deus, muito obrigado por tudo. Nós te amamos, nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quer falar alguma coisa, bispo? Queridos, então, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, né? Que você tenha uma semana maravilhosa, né? E domingo estaremos aqui novamente. Quinta-feira está sendo transmitido, né? Se você puder, acompanhe, né? A conta está aí, né? Aparecendo aí, você que está assistindo. Então, você pode ofertar, você pode dizimar, amém? Abençoe a casa do Senhor, abençoe o reino de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Aleluia.